Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Sindicato da Cultura, edição número 238, indo ao ar aqui pela Web Rádio CT. Na verdade, aqui na minha casa, né, meu amigo? É dezembro e nós estamos do mesmo tipão. Então, nós estamos indo ao ar nesse dia 15 de dezembro deste ano de 2020, no Sindicato da Cultura, edição número 238, pela Web Rádio CT, a rádio do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial de São José dos Campos, mandando para toda a galáxia o Sindicato da Cultura. Beleza? Então, se você tem internet, meu irmãozinho, minha irmãzinha, meu ouvinte, meu ouvinta, você acessa o facebook.com/radioctface ou youtube.com/radiocT. Lá você se inscreve no canal, pega o link, compartilha, joga no Zap, joga no Facebook, joga no Instagram. No Instagram não pode ter link, mas você pode seguir também a gente por lá, onde você acessa o material que te direciona para assistir ou ouvir os nossos programas da maneira que você preferir, certo? Edição número 238, decolando nesta terça-feira, com a presença de Luiz Carlos Lima, ele que comanda lá o canal Minha Terra, Nossa Gente. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Boa tarde, Rafael. Prazer falar com você aí na Rádio CT, né, canal Sindicato da Cultura. É um prazer falar com os velhos amigos, né, do sindicato, o pessoal que trabalha na área da ciência e tecnologia, INPE, CTA e os outros institutos, né, que fazem parte agora da base territorial, e dizer que há algumas décadas atrás, no início do sindicato, eu também estive aí. Já esteve conosco? Conosco não, né? Comigo eu nasci ontem, né? Lá com Amandio, Acioli, Naoto, Francisco Conde, o Fernandinho, né, que está aí até hoje batalhando, Sim. né? Um salve Então, para todos. é um povo batalhador que luta pela ciência, um pessoal que faz uma resistência grande, né, num país que ainda não aprendeu a valorizar a ciência, né? Mas é algo muito importante. E a luta, né, dos servidores federais, né, dessa área do CT, em São José tem muito a ver com a história dos metalúrgicos, naquela que a gente conta lá naquele mini documentário. Sim. Que ali na criação do sindicato, né, na organização desses trabalhadores, o Sindicato dos Metalúrgicos, na época dirigido lá pelo José Luiz Gonçalves, ele deu suporte, apoio, né, para que o pessoal fizesse as atividades, as reuniões, as assembleias, e não só para o SINDCT, mas para vários outros sindicatos que originaram da luta dos trabalhadores. Então, é um ciclo muito interessante, muito importante, que a gente não pode deixar passar pelas nuvens da história, né? Então, a gente precisa Depois desse garantir que período de efervescência, os sindicatos foram especializando assim, em determinados setores. sim. Então, os metalúrgicos apoiaram os correios, os químicos, os INCT, os servidores municipais de São José dos Campos, todos tiveram apoio naquela época, 30 anos atrás, esse sindicato que era o mais importante, que era a vanguarda do movimento sindical. Então, essa volta aí é muito importante. E aí, acho que a cultura, ela precisa dar significado para essa história, para essa luta. Porque é a cultura que dá sentido para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a construção das nossas ideias e nosso modo de enxergar o mundo. Imagine um trabalhador, um operário, que agora a gente quase já não tem mais operário, mas o cara trabalha 12 horas, 10 horas na fábrica, batalhando lá, fazendo fundição, apertando parafuso, fazendo um movimento único, alienado do produto que está produzindo. Ele faz um pedacinho e não sabe, não vai ver o produto final. Ou às vezes vê o produto final na vitrine, sem ter dinheiro para comprar. Então, os valores da cultura, a música, o teatro, os livros, a TV, então isso ajuda a dar um pouco de sentido, né, à nossa existência
e amenizar um pouco esse sofrimento que é esse cotidiano que às vezes fica sem sentido. Então, a cultura ajuda a dar sentido à vida. Então, por isso que eu achei importante esse aspecto da cultura. Não existe vida humana sem cultura, né? Ela está permeada por isso o tempo todo, faz parte da nossa produção, do nosso dia a dia, eu vejo assim, né? E realmente difundir esse acesso é algo muito importante, né? Não só na classe trabalhadora, mas especialmente nela, né? Em todos os outros setores, né? Jovens, estudantes, crianças. Então, a cultura realmente tem um papel preponderante aí na formação cidadã da nossa sociedade. Luiz, conta um pouco para a gente de você. Você é professor? Sim, eu sou professor, é minha profissão, essa é a minha profissão, né? E desde 1900, desde o século passado, né, que a gente atua aí na educação pública, basicamente, né? Nas escolas municipais, estaduais. Tive um período que eu trabalhei no jornal O Vale, na época era o Vale Paraibano, né? Realizando pesquisas, organizando uma espécie de departamento de pesquisas como o Datafolha, né? Naquela época o jornal, no auge do jornal impresso, né? Na década de 1990 do século passado. Então, os jornais tinham condições de manter uma espécie de departamento de pesquisa, de opinião, que era bem interessante, né? Então, foram as primeiras pesquisas eleitorais feitas em São José dos Campos, foram feitas pelo Vale Paraibano, aí no departamento que a gente ajudou a organizar. E trabalhei também na administração pública no governo da Ângela Guadagnin. Eu fui assessor na Secretaria de Educação e diretor da Urban. E no governo do Carlinhos Almeida também participei na educação, na Secretaria de Educação e na Urban, na minha contribuição a dois governos originários do movimento operário, né? Então, são duas gestões que a base social é a base popular, a base operária. Então, dando a minha contribuição pequena para esses governos. E depois, posteriormente, a gente volta à nossa profissão, porque trabalhadores precisam trabalhar a vida toda para conseguir sobreviver. Não tem jeito, né? Não é dono do meio de produção, então você tem que voltar a vender a sua mão de obra. É o que eu estou fazendo de novo, voltando aqui como se diz, ao GIS. Bom Que demais. hoje a Ainda gente está existe mudando. lousa de giz, ô Luiz? Ainda existe lousa de GIS e em São José ela ainda é a maioria, apesar das escolas municipais usarem a lousa digital, né? Mas as escolas estaduais ainda trabalham com o GIS. Então, a tecnologia ainda do século XIX está presente. Mas importante na educação, a tecnologia ela é uma ferramenta, mas o fundamental é o processo de educação, de aprendizagem que se faz no cotidiano e que ele só faz sentido se partir da realidade. Se considerar aquilo que o aluno traz de vida, de experiência, de conhecimento e com a ação do professor como facilitador, hoje em dia, mais facilitador, porque ele vai encontrar aí no mundo digital, com muita facilidade, as informações que precisa, mas o professor pode facilitar esse processo para que ele aprenda mais rápido, para que o professor também aprenda coisas novas. Por exemplo, na pandemia, os professores tiveram um processo intensivo, né, de aprendizagem sobre o uso de recursos digitais, que é bem interessante, que não substitui, né, a interação que se faz na sala de aula, mas são ferramentas que podem auxiliar. Acho que depois dessa intensivão, aí a gente dá um refluxo, mas coisas boas ficam. Então, isso é interessante. Dá uma digerida nisso, né? Porque não dá para ficar 100% online, né? Não, de hipótese alguma, porque entendo que a principal papel da educação básica, principalmente, é esse primeiro contato que a criança ou adolescente tem com o mundo exterior, fora da família, fora da proteção da família. É o primeiro momento que o adolescente, que a criança, o adolescente vão para fora. Então, ele tem que se virar. É o momento de uma formação, é um segundo nascimento, né? Que você sai da proteção familiar, daquele núcleo mais dos amigos, né? Pequeno, para viver o mundo, vivenciar conflitos, vivenciar
a Regras, pressão, assim, novas regras, regras. então é interessante. E sem isso, você fica meio... quando você tem que fazer isso jogado no mundo, sem ter essa preparação que acontece na infância, você vai ter muita dificuldade. Então, acho que isso é importante. A gente... E a construção da cidadania, de valores, a diversidade, ver que as pessoas são diferentes, têm histórias diferentes, têm culturas diferentes. Às vezes está acostumado com a minha família, bonitinha, organizada, arrumada, e ver que o meu colega, a família é diferente, tem outros valores, uma outra cor. Então, isso tudo faz parte da gente criar um mundo mais diverso, tolerante, que as pessoas sejam mais felizes, né? Afinal de contas. Luiz, que legal isso que você falou, porque a gente fez um programa aqui, um programa que nós também fazemos na rádio, chama Ciência e Cidadania. Nós fizemos uma conversa com o Tiago Fontes, na verdade não um formato de entrevista, mas ele falando para a gente sobre a retomada das aulas e de como realmente foi complicado manter o ensino 100% online. Então, se você quiser conferir um pouco desse papo que a gente levou no período que estavam retomando as aulas, a gente fez uma pesquisa sobre isso, ele aparece nos cards para você acessar, tá bom, amigo, minha amiga? Esse Sindicato da Cultura, edição número 238, falando com o Luiz Carlos. Luiz, eu queria saber um pouco sobre o canal Minha Terra, Nossa Gente. Ele surgiu no meio da pandemia, né? Sim, nos anos 1990, eu fiz esse material. Você consegue me enxergar, papel? Sim. Foi um livro paradidático, cuja proposta era contar um pouco da história de São José, história, geografia, aspectos da cultura, da sua sociedade, mas numa linguagem para as crianças, né? As crianças do primeiro, mais ou menos do terceiro, quarto, quinto ano da educação básica, do ensino fundamental. Então, crianças pequenas. E, na verdade, que conta a historinha de uma personagem que vai conhecendo a cidade, conhecendo as diferenças, as diferenças entre as regiões, as desigualdades, né, da sociedade joseense, e alguns aspectos da sua história. Então, é uma coisa bem simples, mas que introduzia um pouco da história de São José para esse público. Aí, qual que era o sentido na época? São José teve um crescimento muito rápido na década de 70 e 80, por conta do processo de industrialização, que atraiu gente, né, do Brasil todo, especialmente Minas Gerais, Paraná. Então, naquela época, se falava muito da falta de identidade, do desconhecimento da história da cidade. Então, mas hoje isso já é diferente, né? Hoje, a maior parte da população joseense é constituída de nativos de São José, porque o êxodo, né, que houve naquele momento, hoje é muito pequeno, parou. A mudança do campo para a cidade, né, que foi a base, né, desse processo todo. Então, é uma contribuição para que a gente começasse a criar uma identidade de São José, dos joseenses, desses meninos. Então, muitos meninos, muitos rapazes, né, de hoje, com 25, 30, 35 anos, estudaram nesse materialzinho, nesse livrinho aqui, que tem várias edições. Veja que coisa interessante, né? Quando nós criamos esse material, o objetivo principal era que as escolas públicas, principalmente, trabalhassem com ele. Mas aconteceu diferente. Quem começou a utilizar ele, inicialmente, foram as escolas particulares, né, as escolas de elite. E aí a gente foi atrás de um patrocínio, a Lei Rouanet, conseguimos o apoio, aprovamos um projeto da Lei Rouanet e conseguimos um patrocínio de uma indústria de São José, que nos permitiu fazer uma tiragem suficiente para doar para as escolas públicas, que era o objetivo principal quando nós criamos esse material. Então foi um processo bem interessante. Legal. E agora, na Pois é, eu pandemia... estava pensando aqui, eu falei, Minha Terra, Nossa Gente, cara, esse nome é familiar. Pode ser que eu tenha visto esse livro seu aí lá nos anos 90 estudando, hein? Pois é,
o Instituto São José, o Colégio La Então Salle foi lá mesmo. Aparecida, o Monteiro Lobato e as escolas estaduais utilizaram esse material. Daí agora, na pandemia, a gente, e nesse momento aí que a gente vive de refluxo das lutas dos trabalhadores, perda de direitos, perda de identidade, e, e o grande desconhecimento que a nova geração tem do processo de lutas que ocorreu na cidade nos anos 80 e 90, a gente achou que seria interessante resgatar um pouco dessa história. Como é que nós chegamos até aqui e as transformações que a cidade vive, né? Porque a cidade é um organismo vivo, então ela não é a mesma coisa sempre. Tem um período sanatorial, depois período de industrialização, criação do CPA, chegam as indústrias de transformação, a demanda por mão de obra. Então, tudo isso vai transformando a vida e a dinâmica da cidade. Ela vai mudando de um canto para o outro. E o interessante é que os meios de produção usados, né, as plantas industriais, uma parte delas é reciclada agora, nessa época, para se transformar em shoppings. Né? Então, vê lá a fábrica da Ericsson, que hoje é o Center Valley. Recentemente, agora a Canedo, que se transformou no Shibata, e no shopping do Oriente. Né? O Então, Vale Sul, que era era Alpargatas. Né? Alpargata. Então, então, a gente começa a trazer essas histórias, porque ali na Alpargatas, na Ericsson, na Canedo, teve muita história, muita gente passou boa parte da sua vida ali. Boa parte dos seus melhores anos passaram nessas fábricas, né, nesses locais. E que alguns, inclusive, perderam suas vidas ali em acidentes de trabalho, que eram bastante comuns naquela época. Então, a gente acha que é importante para a gente conhecer essa história, conhecer a nossa história, que é a nossa história. O meu pai trabalhou na Engesa, a fábrica de veículos militares, né, que existiu, que hoje é a Embraer, ali perto de Caçapava. Né? O meu irmão Francisco trabalhou na Tecelagem Paraíba, e as minhas irmãs trabalharam na Alpargatas e na Nacional do Brasil, que hoje é Panasonic. Então, você tem eu escapei da fábrica, né? Acabei por ser o mais novo, né? O segundo mais novo. Tem mais um caçula ainda, porque são as famílias grandes, né? Lá dos anos 50, 60. Então, as famílias com 11 pessoas, 12 pessoas. Então, eu era o 10º. Então, eu acabei escapando da indústria, estudei, acabei virando professor, trabalhei na prefeitura e virei professor, né, de profissão. Mas meus irmãos trabalharam todos em fábrica. É uma coisa bem interessante. É até uma brincadeira que eu faço às vezes, assim, que aqui em São José, o joseense nasce, cresce, faz Senai, aí vai seguindo a carreira na indústria, né? Um caminho meio comum, assim, aparentemente. Esse era o caminho comum, né? Hoje os adolescentes, meus alunos, já não têm mais o sonho de estudar no Senai, porque já não é mais o futuro, né? Então, o sonho hoje é dominar a tecnologia, né? Dominar a informática, ter outros projetos, mas a indústria já não faz mais parte do imaginário de você ter sucesso na vida, né? Então, embora ainda seja importante, né? Porque ela ainda gera os melhores empregos para a classe trabalhadora, ainda estão na indústria. Os salários mais interessantes Mais e outros estabilidade. benefícios. Tem uma relativa estabilidade, né? Hoje nem tanto, né? Por conta da crise, mas ainda é um fator importante. O futuro Mas o já futuro não é das mais indústrias. o sonho, né? Então não é mais o sonho. Por isso a cultura é importante, porque a cultura traz o sonho. O que você vai sonhar na vida? Né? Vamos dar uma zapeadinha nesse canal Minha Terra Nossa Gente aqui, ô Luiz, rapidão. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá. Eu separei um trechinho, um pequeno trecho do Minidoc sobre a classe operária de São José dos Campos, para a gente dar uma olhada nas imagens das greves naquele momento. E tem uma música que me chamou atenção, queria saber qual música é essa. Aqui está o canal, meu amigo, minha amiga, ó. Se inscreve. Falou?
E aqui está o mini doc. Vamos assistir um pequeno trecho aqui. O que o Senado e Diadema querem? Sou voz operária do Tatuapé, canto enquanto enfeito batente com a mão. Trabalho no ritmo de um bom chamamé, meu pouco salário faz minha ilusão. Sou voz operária do Tatuapé, vivo como posso e me deixo patrão. Enquanto respira dessa chaminé, meu povo se vira e não vê solução. No teatro da vergonha, onde a verdade não se diz, tem quem representa a massa, quem ri da desgraça e quem panca o infeliz. Tem até burguês que sonha, que entra em cena e engana a atriz. Tem quem sustenta a trapaça e depois que fracassa amordaça o país. Tem quem sustenta a trapaça e depois que fracassa amordaça o país. O Brasil não era não se tornou o país competitivo que eles prometiam, né? A situação da população no Brasil... Como é o nome desse camarada que está falando com a gente, Luiz? Esse é o Luiz Antônio Tararã. Ele foi diretor do Sindicato dos Metalúrgicos lá nos anos 1990. O nome dele aparece logo depois que eu tirei aqui, viu, meu ouvinte, meu ouvinta? O canal está aqui para você assistir. Você, canto superior direito da tela, você clica lá e consegue assistir o vídeo inteiro desse documento histórico aí. De quem é essa música que estava tocando? Essa é a música Voz do Leste, do Taiguara. Voz do Leste, do Taiguara. E essas imagens, né, que fazem a abertura do programa, elas foram captadas lá nos anos 1980, nas greves do ABC, que precedem as greves de São José. Então, reverberou aqui depois, né, na sequência, provavelmente. Vem para cá. Sai ali do ABC, né, que é quando surge o Lula, e vem para cá logo em seguida. Né, são 3 anos de diferença das lutas dos operários, né, que ajudou na derrocada do regime militar com a redemocratização do Brasil. Veja, 5 anos depois, né, 4 anos depois, tem a transição do regime civil. Ainda não dá para considerar uma democracia, mas já é o regime civil, com a eleição do Tancredo Neves e Sarney, e depois, algum tempo depois, com as eleições diretas. E a Constituinte, né? A Constituinte que a gente aborda nesse documentário, nesse mini documentário, porque ali aparecem as conquistas que hoje são ainda a pauta da disputa ideológica no Brasil. Então, as conquistas que ocorreram, né, nessa época e que foram consolidadas na Constituinte de 88, são hoje a pauta de disputa entre a classe dominante e a classe trabalhadora. Por isso que a gente acha super importante isso, né? Trazer isso de volta, trazer isso à tona, porque hoje a gente vê que tem uma grande ofensiva, né, da classe dominante mundial de retirar os poucos direitos que os trabalhadores, que os de baixo, conquistaram lá no final do século XX. E não é só no Brasil, né? A gente vê isso em todos os cantos. Mas, por outro lado, a gente vê que as lutas estão retornando e a gente vê também que o processo de construção da cultura é que garante que isso se torne mais fluido, que essa luta ter sentido, né? Que você tenha... A música ajuda a gente a entender um pouco, né, todo esse processo. E essa música, né, do Taiguara, ela retrata muito bem essa... Muito boa. Do país, né? E a gente vai perdendo isso com o tempo, né? Vai ficando pela névoa da história, né? Você vai sumindo. Para resgatar a figura do Taiguara, por exemplo, para gente nova, né? Com cabelo preto, que tem bastante cabelo como você, cabelo preto. Deus conserva, viu? Deus conserva. Então, é importante porque a gente, às vezes, perde um pouco do que foi a luta para chegarmos aonde chegamos e a importância da gente olhar à frente, né? Porque o passado nos ajuda a ver o que nós caminhamos, aonde nós tropeçamos, aonde erramos, para a gente poder evitar esses erros à frente e garantir que a vida no planeta, como no finalzinho, se não me engano, o Tararã
faz uma referência a isso. O risco que hoje o capitalismo traz à própria existência de vida no planeta, né? Colocando em risco a existência da vida como a gente conhece. E o planeta reagindo a essa situação. Então, não dá para a gente pensar só no ser humano desvinculado, né, do todo o ambiente, né? Inclusive, O tempo ambiente que o que ser é humano está na Terra é muito pouco. e o ambiente que é um dos focos do trabalho dos pesquisadores do INPE, Do pessoal do CEMADEM, né? CEMADEM, que preservando, né, as catástrofes naturais, o desmatamento da Amazônia, do Pantanal. Então, Mas acho quem que sabe de tudo mesmo é o presidente, né? Não é os pesquisadores, não. É o presidente que sabe de tudo, né? o ministro do Meio Ambiente, né? Esse aí que é o especialista, né? É. Então, aliás, o Acioli é um dos que é o Acioli, né? Que é diretor do Sim. sindicato, é um dos que é processado pelo ministro do Meio Ambiente, né? Gente, é mesmo. É uma das figuras impressionante. E o Deixa eu te Acioli é uma das perguntar figuras uma. mais importantes da Oi? nossa, né? E o Acioli é uma figura extremamente importante dessa luta, comprometido com a vida no planeta, com as novas formas de economia. Legal demais. A Cioli trabalha com a gente na área da comunicação aí do sindicato. Um forte abraço. Luiz, eu queria que você falasse um pouco, porque, igual a gente falou, nós falamos da música, né? Falamos dessa questão de como as greves reverberaram aqui. Mas você, como você é joseense, certo? Não, eu faço parte do êxodo, né? Ah, Eu vim para você São José em 1973. Eu é sou do mesmo? Paraná. Você é do Paraná. Minha família veio para cá. Meu irmão foi trabalhar na GM, que estava pegando bastante gente. Depois mudou para a Ingesa e meu pai também acabou indo para a Ingesa. Então Mas como você está aqui, por exemplo, há muito mais tempo do que eu, mesmo eu sendo joseense, eu queria que você falasse um pouco de como é que você vê, porque quando a gente fala da cultura, aqui no Sindicato da Cultura, da arte, né? A gente está ouvindo agora a música do Taiguara, extremamente engajada, e é uma música, um chamamé, né, que ficou muito popular nos ritmos caipiras, tocados aqui na região, tocados muito em São Paulo também, né? Por essa questão do êxodo também, né? Falávamos outro dia numa entrevista com o Yuri, pesquisador aí, que fez um quadrinho de viola caipira, falava que São Paulo pode ser um sertão, São Paulo é um sertão coberto por asfalto, né? Mas, enfim, como você vê a cultura operária em São José dos Campos? Como é que isso convive com o mundo da arte? Como é que isso convive com a cidade? Como é que você vê isso na nossa cidade? Hoje, no passado, né, quando os sindicatos estavam com a força mais, o poder econômico maior, né, com a sua base mais extensa, né, com financiamento mais efetivo, então a gente sentia que a arte e a cultura popular eram mais valorizadas e tinha uma produção maior, porque você conseguia romper esse ciclo da massificação. Então, com o apoio do sindicato, né, com o apoio então, a gente tinha alguns cantores, algumas duplas, né, o Zezé Simões, por exemplo, o Pércio Assunção. Hoje a gente tem poucos referenciais da cultura popular aqui em São José. Mesmo garantir que algumas tradições, né, permaneçam vigentes, né, depende muito hoje do poder público, do poder da prefeitura. Mas em outros momentos, os sindicatos conseguiam bancar, financiar esse tipo de ação. Hoje já não tem mais poder de fogo. Então, aos poucos, né, os operários vão perdendo um pouco dessas tradições e foram massificados na cultura brutal mesmo, na cultura de massa, Sim. que é o que a gente tem hoje. Então isso faz com que a gente vá perdendo um pouco da nossa identidade nos nossos vínculos, né? Então, os festivais que existiram no passado e que ajudaram a criar uma produção bem interessante em música, de teatro, hoje é muito difícil a gente conseguir bancar. E acho que a gente precisa retomar um pouco desse trabalho. E o que vocês fazem é muito interessante, né? Porque o CCT agora tem sido a vanguarda que em algum momento foi dos metalúrgicos, né? Então, hoje o CCT é uma vanguarda.
quando você usa essas ferramentas novas, né, da mídia digital, que trabalha com esse tipo de programa, né, que expõe, né, produtores de cultura, produtores da classe operária, então você está resgatando e dando visibilidade para essas figuras. Então, isso é importante. E também acho que porque tem uma questão forte nesse setor, né, de que a cultura aproxima as pessoas, né? Ela tem esse poder de aproximar pelos meios da comunicação, a música, enfim, as diversas linguagens artísticas, ela é capaz de aproximar as pessoas. E muitas vezes a sociedade civil tem uma imagem errônea também do operário, do sindicato, e que a cultura pode ser o meio de permear, assim como tem o bloco Sofia da Vida aqui, que eu acho que eu não sei se é Sindicato dos Químicos ali, no centro, bem na Francisco Paes. E tem o dos metalúrgicos também, Dos né? metalúrgicos. Eles ensaiam ali, elas ensaiam ali, né? O bloco das mulheres. Então, acho que esse é um momento de talvez retomada, porque também, como você falou, pô, a indústria ela tem um salário legal, dá uma estabilidade, dá uma segurança para a pessoa, especialmente para as pessoas que constituem família, né, e tal. Mas, por outro lado, o poder de consumo, o poder de compra, acaba jogando as pessoas dentro dessa máquina, né, de cultura do capitalismo, né, da massificação, daquilo que vem enlatado, né, então tem esse perigo no meio disso tudo, né? E aí fica essas interrogações. Como aproximar, né? Como entender um operário como produtor de cultura também, como parte da cultura da sociedade, da nossa cidade, né? Porque algumas coisas eu fico refletindo. Isso aí vou dar uma viajada agora. A gente pode até me dizer se eu estou viajando, Luiz, como sociólogo. Por que São José dos Campos, o centro da cidade, abre tão tarde em relação às outras cidades que eu morei na minha vida? Pois é, eu sinceramente, Rafael, não faço a menor ideia. É um tema que eu nunca fui atrás, mas não é muito diferente, por exemplo, uma cidade, né, do Paraná que convive bastante, tem parentes lá. Curitiba não é muito diferente daqui. Você abre um pouco mais tarde. Lá ainda pior ainda, porque fecha cedo. Sábado, por exemplo, sábado, domingo, os shoppings fecham mais cedo do que de São José. Mas interessante também que, embora você tenha uma efervescência no centro, principalmente no fim de semana, mas o movimento principal migrou, né, para os shopping centers, né, dos anos 80, 90 para agora, né? Você tem as antigas fábricas, né, centro de operários, hoje são centros, né, do comércio e de vida social também, né? Porque se nos anos 1910, 1920 até 40, 50, as pessoas andavam pela Rua 15, faziam lá o que chamavam de footing, iam para lá, A paquerar. voltavam, para paquerar, hoje vão para o shopping. Né? Então, e agora isso faz parte da vida, é a dinâmica da vida da cidade. A cidade é um organismo vivo também, formado por gente viva, então está ali. Só a cidade que não muda, que é aquela em que impera a paz dos cemitérios, né? Não tem mais essa. Massa demais. Luiz, muito legal o seu projeto, Minha Terra, Nossa Gente. Eu queria saber, o Minidoc também, você desculpa aí a viagem, porque essas são as coisas que vêm na minha cabeça aqui quando eu vou conversando. Eu gosto de fazer a conversa bem por aí, né? Agora, para a gente aproxima o nosso ouvinte e algumas questões também. Luiz, eu queria saber de você quais são os planos para o canal, se você tem novas ideias para divulgação, quer mexer com outros temas de repente. Então, eu quero compartilhar na gestão e a produção desses materiais com outras pessoas. Então, a gente está convidando aí outros parceiros para comporem o canal. Acho que a ideia é que ele seja uma ferramenta do andar de baixo, dos trabalhadores, né, dos sindicatos, para contar essa história, contar a história dos operários, das suas lutas, dos seus sonhos, das figuras, né, que apareceram no meio do povo mais simples,
Então, a gente conta o Carlos Alberto Pinto, o Kelchak, que foi vereador, historiador, ele conta lá um pouquinho da história do Berfades, que foi um vereador, era um carroceiro, foi vereador lá nos anos 70, mas ele foi o típico voto de protesto. Ele era um carroceiro, entrou na disputa por provocação e virou um dos mais votados da Olha, cidade. que legal. Então, foi interessante. E no passado, né, os sindicatos produziam coisas como essa, né? Então, veja só. São discussão sobre a indústria bélica na cidade. O diálogo sindical. Então, a coisa apoio sindical, que é o nome do material. Sindicatos metalúrgicos. O Moacir Pinto, sociólogo, ele escreveu alguns livros, dentre os quais ele conta a história de algumas figuras do movimento sindical. Então, acho que esse tipo de coisa que acho que a gente precisa estimular, voltar a ter imprensa direcionada, um pouco mais abrangente, que vá além, como vocês fazem aí, que vá além da discussão só sindical, só corporativa, que pense a identidade do trabalhador, a identidade da pessoa, não só como trabalhador, mas como gente. Conta histórias de vida, livros, revistas, usar os recursos digitais que a gente tem hoje, que simplificam um pouco a produção e torna mais acessível, né? Mas todos são ferramentas, mas a gente tem que colocar conteúdo nelas que ajudem a formar essa nova geração de lutadores por um mundo melhor, mais interessante, mais divertido. Legal demais, Luiz. Esse Sindicato da Cultura, edição número 238, ainda vai no dia 15 de dezembro, nesta terça-feira, certo? Nós vamos começando o nosso processo de tchauzinho, tchauzinha. Mas sem antes, uma inquietação que fica na minha cabeça toda vez que eu penso aqui sobre a classe operária, né? Também sou de família de pessoas, muita gente trabalhou em fábrica da minha família aqui em São José, né? Eu fico pensando, tá tudo falindo, né? Qual é o futuro dessa região aqui, no que diz respeito à indústria? Não, lógico, obviamente não vai prever, mas o que você imagina? Então é interessante, né? Porque acho que o futuro está muito naquilo que esse pessoal que você trabalha com estão fazendo, né? Que acho que é a pesquisa em ciência e tecnologia. Acho que é despertar, né, entre a juventude, o interesse, a valorização da ciência, a pesquisa. Acho que isso vai garantir que a gente crie novas indústrias, novas fontes de trabalho para a nova geração. Então, por exemplo, quando trabalhei na Secretaria de Educação, a gente criou o Museu de Ciências, né, que é hoje com o nome de Museu Interativo de Ciências, que homenageia o Casimiro Montenegro, que é o criador, né, que pensou o CTA e toda essa parafernália toda que envolve o CTA, ITA e seus filhotes, né, inclusive a própria Embraer. Então, que é fruto ainda de um planejamento, de um pensamento lá do época do Getúlio Vargas, né, que é a criação de toda essa infraestrutura. E hoje a gente passa por um processo de ruptura, de um momento disruptivo, né, do modo de produção industrial. Abstraindo um pouco, né, da questão da luta operária, indo um pouco para pensar a estratégia do país, né, então acho que é um momento em que a gente consegue, por exemplo, trabalhar a instalação e a criação de indústria, por exemplo, de veículos elétricos. Veja que a prefeitura está desenvolvendo um projeto A Guarda que vai... Municipal, né? Mas no transporte coletivo, ela está desenvolvendo um projeto da Linha Verde que ela vai utilizar os ônibus elétricos. Mas esses ônibus elétricos, eles serão importados. Nós temos e teríamos condições, pelo poder, pelo dinheiro que é investido nisso, de estimular a criação de uma indústria local para fornecer esses veículos, né, para a cidade, e depois você usa a cidade como vitrine
para consolidar essa indústria. E o poder da prefeitura, né, de consumo, né, como demandador de tecnologia e de investimento, com os veículos da Guarda Municipal e fiscalização de obras, ou da frota municipal, se fossem demandados para o parque tecnológico, criação de uma indústria específica para isso, você geraria emprego, renda, e o dinheiro ficaria aqui na cidade, né? Gerando emprego, renda para esse povo. E como é um momento de mudança de tecnologia, são momentos em que a gente consegue criar novas marcas, novas indústrias. Por exemplo, pouca gente sabe que o Brasil já teve uma fábrica de caminhões de grande porte que fornecia a maior parte dos veículos para o mercado nacional. Você sabe qual é, Rafael? O nome eu não lembro, cara. Mas eu tinha essa informação dos tempos de escola. Eu só não lembro o nome. A FENEME. Olha só. Fábrica Nacional de Motores. Então, ela dominava o mercado nos anos 50, 60 e 70, até meados de 70. E ela é uma empresa estatal que foi criada para produzir motores de avião logo na época da Segunda Guerra Mundial, mas para evitar que o Brasil dominasse essa tecnologia de criação, de produção de motores de avião, o governo norte-americano forneceu a preço simbólico centenas de motores para atender a necessidade do Brasil naquele momento. Com isso, o Brasil, aí já na época do Dutra, desistiu de produzir os motores de avião, mas o executivo, né, o Guedes Muniz, que era o presidente da FNB na época, para não perder todo o investimento feito, também na época de Getúlio Vargas, para não perder o investimento feito, ele propôs transformar a fábrica de motores em fábrica de caminhões. E aí fez um acordo com a Alfa Romeo, tropicalizando e adaptando os caminhões FNB para o Brasil. Então, durante mais de 20 anos, foi a marca que dominou o mercado brasileiro, vendendo mais em algum momento que a Mercedes-Benz e que a Scania. Olha só. A gente tem que sonhar. E a cultura nos ajuda a sonhar. Então, acho que por isso que é importante a gente trabalhar a cultura, trabalhar os sonhos, né, da garotada, dos estudantes, que é onde agora atua, né, para que a gente volte a ter um Brasil que pense no futuro, que inclua as pessoas, que respeite a ciência, que valorize a ciência, que respeite a natureza e que professor, cientista, operário não sejam vilões, mas as estrelas. Né? Massa demais. Luiz Carlos de Lima com a gente hoje no Sindicato da Cultura, edição número 238. Nós vamos dando nosso tchauzinho, nossa tchauzinha. Você tem que assistir o documentário para conhecer um pouco da história da nossa cidade, outras informações no canal, novas coisas provavelmente virão. Lembrando que o link está na descrição para você acessar o canal Minha Terra, Nossa Gente e também nos cards que aparecem aqui no canto superior direito. Beleza, meu amigo, minha amiga, meu ouvinte, minha ouvinta, beleza? A gente se fala nesta quinta-feira, hein? Vamos dando um tchauzinho. Muito obrigado, Luiz, pela sua presença. Se você quiser mandar beijos e abraços, esse é o momento que eu mais gosto. Quero primeiro parabenizar você, porque acho que, Rafael, porque a gente tem que... Você traz a linguagem da nova geração. A linguagem da nova geração que é importante. Legal, a gente já está passando a bandeira para vocês, porque é uma corrida de longa distância, é uma maratona, né? Não é uma corrida de 50 metros. Então, você tem que ter resistência, e a gente tem que resistir, e aí agora o bastão está quase com você, 100%. Você já tem a metade. O que eu faço, meu Deus? Mas a ideia é seguirmos em frente, né? E tocar e continuar a luta, porque a vida é bela. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado à nossa audiência que sempre nos acompanha aqui no Sindicato da Cultura. Lembrando que facebook.com/radioCT, youtube.com/radioCT.
Estamos aqui no SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, daqui de São José dos Campos para toda a galáxia. Então, um beijo, uma beija e até quinta-feira. Tchau, tchau. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.